Meu nome é Luiz Felipe, sou membro da comunidade Canção Nova. Muitos me conhecem como China, né? Apelido de infância que me acompanha sempre, mas hoje eu trabalho na televisão Canção Nova, diretamente com os programas de TV e com as transmissões, mas fui convidado hoje para poder estar aqui com vocês, exatamente para falar um pouco da minha experiência pessoal com a espiritualidade de Fátima. Como missionário da comunidade, tive a oportunidade de morar 2 anos e meio na missão da Canção Nova, em Fátima, onde eu quero mandar um grande beijo a todos os portugueses que acompanham nesse momento também essa quinta-feira de adoração e, de maneira muito especial, aqueles que moram em Fátima, ali naquela cidade que é pequenininha, mas que vive uma profunda espiritualidade e que é um centro de peregrinação, porque milhares e milhares de pessoas, ao longo do ano, vão em Fátima, sobretudo nos dias 12 e 13. Bom, em Fátima, a nossa missão da Canção Nova em Portugal, ela tem um trabalho específico de divulgar a mensagem de Fátima. Todos conhecem um pouco da história das aparições de Fátima? Mais ou menos, né? Um pouquinho sim, alguns um pouco mais, outros um pouquinho menos, mas de maneira bem resumida eu vou tentar explicar para vocês. Já no ano de 1916, um anjo aparece aos 3 pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. Jacinta, irmão de Francisco, e Lúcia, prima dos 2. Eles eram pastorinhos, né, porque eles pastoreavam as ovelhas do rebanho da família, e no lugar onde eles pastoreavam, que era chamado Valinhos, aparece o anjo de Portugal com aquela conhecida imagem do cálice e da hóstia consagrada em mãos. E ali, num diálogo, o anjo de Portugal acaba ministrando a comunhão para os pastorinhos, e eles fazem a primeira comunhão da mão do anjo de Portugal. Isso em 1916, o anjo aparece 3 vezes aos pastorinhos, com o objetivo de já catequizá-los e prepará-los para alguma coisa maior, que nem eles sabiam o que ia acontecer. E, em 1917, no mês de maio, no dia 13 de maio, como que, de uma maneira repentina, porque é engraçado quando a irmã Lúcia conta isso nas suas memórias, de uma maneira, eles estavam ali na Cova da Iria, onde hoje é a Basílica do Santuário de Fátima, e, de repente, começa a trovejar, relampear, e eles muito assustados, já porque ele era um campo muito aberto, então, com medo de que acontecesse alguma coisa, eles já estavam fazendo com que as ovelhas voltassem para a casa deles, que era uma distância, não sei, de 1,5 km, 2 km da onde eles moravam, e eles já estavam fazendo com que as ovelhas voltassem, e quando veio um primeiro relâmpago, se assustaram muito, e depois que eles viram o outro relâmpago num grande clarão, de repente eles encontram, em cima de uma azinheira, uma senhora que eles chamaram de a senhora mais brilhante do que o sol. Em primeiro momento, eles não identificaram sendo Nossa Senhora. Em um primeiro momento, eles identificaram como uma senhora muito bonita. E assim, totalmente respeitosos, né? Não chamavam de moça, chamavam de senhora. Exatamente porque já entendiam que aquilo ali era alguma coisa vinda de Deus, mas ao mesmo tempo sem entender muito bem, porque nós estamos falando de 3 crianças, de 10, de 9 e de 7 anos. Quem aqui tem filho, sobrinho de 10, 9 e 7 anos? Uma dessas 3 idades. Então, vocês sabem muito bem que criança nessa época não entende muito bem o que é verde, o que é azul, então não sabe identificar o que é muito importante, o que não é muito importante. Então, para as 3 crianças, de maneira muito respeitosas, já entenderam que aquilo ali era uma manifestação de Deus. E eu queria ler para vocês exatamente o diálogo que Lúcia tem com essa senhora. Deixa eu pegar aqui. Porque existe um diálogo. E Lúcia, ela... Vamos encontrar. Então a senhora disse-nos, não tenhais medo, eu não vos faço mal. Lúcia responde, de onde é vós me ser? Ela responde, sou do céu. E o que é que vós me ser me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a essa mesma hora. Depois vos direi quem sou
e o que quero. Depois voltarei ainda uma 7ª vez. Lúcia pergunta: e eu também vou para o céu? Nossa Senhora responde: sim, vais. E ela pergunta: e a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas, em português de Portugal, né? Raparigas são moças, que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. Maria das Neves está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me que essa deveria ter entre 18 e 20 anos. Aí Nossa Senhora volta a conversa com ela. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Para 3 crianças essa pergunta. 3 crianças. Eles respondem: sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que o reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era a sua luz, mais claramente que nós mesmos, no melhor dos espelhos. Então, por impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Meus queridos, por que eu comecei com esse texto? Exatamente porque a proposta de nós trazermos a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui para a Canção Nova é trazer junto com ela a mensagem que a Senhora de Fátima quis passar. Em todas as grandes aparições de Nossa Senhora na história da igreja, seja ela Guadalupe, seja ela Lourdes, Fátima, La Salete, ela sempre faz um apelo de oração e de conversão. Sempre passa por essa perspectiva. Parece que o papel de Nossa Senhora hoje, nos nossos dias, além de interceder por nós e de nos fazer sentirmos filhos de Deus, através da maternidade dela para conosco, é exatamente abrir os nossos olhos para um mundo que é espiritual e que muitas vezes passa desapercebido. Nós precisamos nos converter. E nós precisamos tomar a oração como oxigênio da nossa alma. Exatamente porque, no contexto da aparição de Fátima, Nossa Senhora, ao longo dos meses, e cada mês ela aparecia, 12 e 13 de maio, 12 e 13 de junho, assim até outubro, só tendo exceção em agosto, porque 13 de agosto os pastorinhos estavam encarcerados, eles foram presos pelo administrador de Ourém, o que seria mais ou menos o nosso prefeito, para a gente entender mais ou menos, para a gente adaptar a realidade do governo de Portugal, daquela época, para a realidade do nosso governo hoje. Seria o que é o nosso prefeito. O prefeito da cidade, enganando os pastores, dizendo: não, eu vou levar vocês até a Cova do Iria, sobe aqui no meu carro, a gente vai indo para lá. E na hora, desviou o caminho, foi para outro lugar, prenderam os pastorinhos e começaram a interrogá-los, exatamente porque já se sabia que havia acontecido um segredo. Nossa Senhora já tinha comunicado a eles um segredo, e que eles não revelavam a ninguém. Por quê? Porque a Senhora de Fátima não tinha dado autorização. Então, aquele administrador começou a ameaçá-los de morte. 3 crianças, mais uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla. Uma criança de 10, uma de 9 e uma de 7. 3 crianças que estavam assustados, num lugar que eles não conheciam, sabendo que a Senhora de Fátima estava os esperando, porque a relação dos 4, deles 3 com Nossa Senhora, era muito singela,
era muito filial. Era como que um segredo entre os quatro. Os quatro, eles se relacionavam com um carinho, com uma filiação enorme. Porque a Senhora está nos esperando. E nos livros, né, sobre Fátima, conta muito isso, que eles estavam tristes, porque naquele dia eles não poderiam estar com Nossa Senhora. E aquele administrador começa a ameaçá-los, dizendo que teria um caldeirão de óleo fervendo para matá-los, para eles serem colocados dentro, se eles não revelassem um segredo. E ele começa da menor para a mais velha. E primeiro ele vai para Jacinta. Por que você não fala? Fala o que essa senhora contou para vocês. Porque se você não falar, você vai para o caldeirão e você vai morrer. Começou a ameaçar. E aquela criança, eu não vou falar. Porque ela não quer. Primeiro pergunte para ela. Se ela autorizar, eu falo. Aí o administrador separa ela, leva para a sala onde está o caldeirão. Aí ele vira para o Francisco e fala assim, você é o homem? Como é que você deixa eu fazer isso com a sua irmã? Será que você agora... Aí ele fala assim, se você falar, eu salvo a sua irmã. Fala o que ela disse. Fala o que ela disse. E ele mais uma vez se coloca e fala, não vou falar, porque ela não autorizou. E num filme, né, o 13º dia, mostra Francisco afrontando o administrador, começando a rezar Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. E ele, impulsionado por uma ira, também coloca ele no mesmo quarto. Aí ele vira para Lúcia. Você que é a mais velha, você que tinha que cuidar dos seus primos, você vai deixar eu fazer isso? Matá-los porque você não quer contar e você sabe o segredo? E para Lúcia isso era muito agressivo, porque Lúcia, por ser a mais velha, ela era como que responsabilizada por todo o alvoroço que ela estava criando na cidade. Pensa numa cidade de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista tem por volta de 36 mil habitantes. Fátima, se eu estiver errado, é menor ainda do que Cachoeira. E naquela época de 17 tinha muito menos gente do que 35 mil pessoas. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes, Lúcia passava na rua e ela já era chamada de mentirosa. Como que você fica fingindo que vê Nossa Senhora? Agora Nossa Senhora aparece toda hora para você? Quem é você, uma criança de 10 anos, uma pastorinha? E a mãe de Lúcia, uma senhora muito honesta, muito íntegra, ela não admitia que a filha fosse chamada de mentirosa. Só que, na verdade, ela questionava a filha. Lúcia, por que você fala essas mentiras? Quem que você quer chamar atenção? Nossa Senhora não ia aparecer para você. Então, na cabeça de Lúcia, vinha a pressão dos outros de fora, a pressão da própria mãe, e agora o administrador culpando ela pela morte dos primos. E a Lúcia olha para o administrador e da mesma maneira fala, eu não vou contar, ela não me autorizou. E o administrador, sabendo que também não era louco, né, que não ia matar os pastorinhos, porque isso ia dar um problema maior ainda para ele, quando coloca ela no outro quarto também, já é um quarto que já é a saída da casa. Então ele acaba liberando os 3. Só que o mais bonito é perceber a fidelidade de 3 crianças. Aquilo que a Senhora do Céu estava revelando para elas, e que ao mesmo tempo elas não podiam contar. Por quê, gente? Pegando um pouquinho de Francisco, né? Francisco era muito arteiro, e Jacinta também era uma menina muito bagunceira, né? Muito brincalhona. E quando Nossa Senhora aparece e que ela pergunta se eles querem sofrer, se elas querem oferecer os sofrimentos que eles vivem pela reparação, em reparação pelos pecados cometidos no mundo. E eles assumem isso. Então, aquele Francisco, que muitas vezes a gente já ouvia a história, né, de que Francisco rezava Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria, ele não rezava a Ave Maria inteiro do terço. Ele só rezava essas 2 partes e rezava o terço rapidinho, né? Por isso que Nossa Senhora também fala que ele precisa rezar muitos terços para se salvar. Porque o cara era esperto, tinha que rezar com a família, ele, Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria. Acabou rapidinho, bota o terço no bolso e vai brincar. Só que a Nossa Senhora o repreende aqui. Não, ele tem que rezar muitos terços. Então essas crianças, que eram crianças,
que eram como os nossos sobrinhos, como os nossos filhos, como os nossos netos, arteiros, brincalhões, crianças normais. Essas mesmas crianças, elas têm um encontro com a Mãe do Céu. Elas têm um encontro com a Senhora mais brilhante que o sol, e elas mudam radicalmente. Esse primeiro sim que eles dão à Nossa Senhora, de querer sofrer em reparação pelos pecados cometidos no mundo, esse primeiro sim é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos porque eles passam a ter a consciência, e mais à frente, numa das aparições, Nossa Senhora mostra para eles o inferno, e ali ela revela que muitas almas vão para o inferno porque não tem quem ofereça sacrifícios. E hoje, numa linguagem atual, nós falarmos de inferno, de oferecer sacrifício, parece algo muito retrógrado, né? Só que, na realidade, gente, a gente precisa compreender que não é essa linguagem que é retrógrada. Hoje em dia, a nossa linguagem, que ela é muito leviana, ela é muito superficial. Nós estamos em uma sociedade, nós estamos em uma época que tudo aquilo que eu puder ter de comodismo, para mim é benéfico. Você mesmo que está em casa agora. Você que está em casa tem um controle remoto na sua mão. Você que está em casa pode estar agora sentado no sofá e com o controle remoto na mão. Se você não estiver gostando do que eu estou falando, sentado no seu lugar, você aperta o botão. Se agora você está com fome, você levanta e vai está com vontade de tomar um chocolate com leite. Você vai agora, esquenta o leite no micro-ondas. A sua vida é prática. A minha vida é prática. Ela é cômoda. Então, falar de sacrifício hoje é muito difícil porque nós não entendemos mais essa necessidade de sacrifício. Nós não temos que nos sacrificar mais. Eu tenho 30 anos, mas eu lembro da minha televisão primeira que não tinha controle remoto e que era um teste de paciência. Tem que levantar e mudar. Pá! Aí volta para... Aí senta. Ah, não, está baixo. Levanta. E vai. Aí volta. Ah, o meu desenho acabou. Vamos para outro programa que tem desenho. Para outro canal. E vai. Era um saco. Mas era bom ver TV. Só que para ver TV, eu precisava fazer o sacrifício de levantar para poder trocar o canal. Só que hoje em dia, nem isso a gente precisa. Hoje em dia, tudo que a gente quer fazer, a gente faz no celular. Hoje em dia, a gente lê livro no celular, no tablet. Hoje a gente faz tudo aquilo sem precisar se mexer muito. Então, falar de sacrifício é algo muito difícil de nós entendermos. Só que, queridos, a pedagogia de Deus, ela não muda. Sabe por quê? Porque você evitar sacrifício não significa que deixe de vir sofrimento na sua vida. Estou mentindo? Ele não vem de qualquer jeito? E agora, pergunto para vocês, não é a nossa época, não é a época da doença do século, que é a depressão? E por que será que a depressão é a doença do século? Senão porque nós não sabemos lidar com o sofrimento, exatamente porque nós não temos mais a mentalidade de enfrentar a vida com sacrifícios. E o que é o sacrifício? Sacrifício sou eu querer fazer algo e optar livre, e aquilo era bom, me faria bem, mas por um motivo maior, eu opto em não fazê-lo. Isso é um sacrifício. O sacrifício não necessariamente significa, ele traz um sentido de dor, mas é sim uma opção por algo maior. Só que hoje em dia, não, aqui está bom para mim, é o que eu quero, é o que me faz bem, aquilo ali que vai beneficiar outro, que fique para lá, eu vou ficar aqui no meu mundo. Isso é a falta de sacrifício hoje que nos leva a não enfrentarmos de maneira sadia os sofrimentos que nos vêm. Então, Fátima, a mensagem de Fátima hoje quer trazer ao seu coração essa mentalidade renovada de que para você ser santo, e para você muito mais do que só uma santidade espiritual, mas uma santidade concreta, para você ser santo, para você ser feliz, para você ser realizado, sim, você precisa fazer sacrifícios.
Sim, você precisa aprender a sofrer. Isso não é uma linguagem só para católico, não, hein? Você que nos acompanha e que por acaso não é cristão católico, precisa compreender que se você não enfrentar a sua vida de maneira muito, muito responsável, sabendo identificar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o caminho certo a caminhar, você vai sempre ser um frustrado na vida. Porque Nossa Senhora de Fátima, os pastorinhos, queria exatamente conscientizá-los para que a história dos três marcassem a humanidade e que a humanidade fosse consciente de que existe um caminho que nós precisamos trilhar para a nossa salvação. Para a nossa salvação. E os pastorinhos foram mestres em oferecer esses sacrifícios. Ontem, Padre Fernando, na missa de manhã, ele chegou a ler um trecho de uma conversa de Lúcia com Jacinta, onde exatamente Jacinta, já muito doentinha, ela queria ir para a missa durante a semana, e a Lúcia fala, não, consolando a prima, né? Não, Jacinta, você não precisa, é dia de semana, não precisa ir na missa. Você já vai no domingo, não precisa. E Jacinta fala, não, eu preciso ir por aqueles que não vão nem no domingo. A mensagem de Fátima, ela quer trazer para a gente um sentido muito grande de consolação do coração de Deus. Deus é Deus, Ele é eterno e imutável. Nada do que eu faço ou deixo de fazer pode deixar Deus feliz ou triste. Porque se Deus fica feliz ou triste, Ele deixa de ser Deus. Correto? Correto? Já pensou Deus triste? Ele deixa de ser Deus, porque Deus é perfeito. A nossa concepção de Deus é esse, Deus é perfeito. Então, se Ele é perfeito, Ele não carece nem precisa de nada. Só que a nossa experiência com Deus, a nossa experiência pessoal com Deus, aquele Deus que nos ama e que nos encontra, que nos ama e que nos quer com Ele, aquela linguagem do Deus ciumento da Bíblia, a nossa experiência com Deus é tão forte que eu, por amor, eu quero consolar o coração dele por aqueles que não consolam. Então Jacinta tinha isso de querer agradar o coração de Deus. E Deus se encantava com essa pureza das três crianças. Toda vez que Nossa Senhora aparecia para eles, Nossa Senhora falava, e Nosso Senhor está muito satisfeito com aquilo que vocês estão fazendo. Antes de tudo, meus queridos, quando nós encontramos Cristo Jesus crucificado, lemos na Bíblia aquela passagem do encontro de Jesus crucificado com sua mãe, e que Jesus dá aquele veredito para João, eis aí a tua mãe. Aí está a tua mãe, aí está quem vai cuidar de você, aí está quem vai te ensinar a me amar. Porque o papel de Nossa Senhora, na aparição de Fátima, em todas as aparições, o papel de Nossa Senhora na nossa vida, não é fazer milagres na nossa vida. Não é ficar dando uma de secretária de Deus mandando mensagem. Nossa Senhora não tem que ficar fazendo coisas extraordinárias para nós. Porque como diz São João Maria Vianney, se Deus escolheu Maria para nos dar o seu Filho encarnado, por ela passará todas as graças. Ela é medianeira de todas as graças. Então isso já é um papel de Nossa Senhora que é definido por Deus. Só que o grande papel de Nossa Senhora hoje é nos mostrar quem? O seu Filho Cristo Jesus. E não ficar sendo uma curandeira no nosso meio. Não que ela não possa interceder por nós. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa busca pelo coração imaculado de Maria não é por aquilo que Deus pode nos dar através dela, mas é por aquilo que ela pode nos ensinar sobre o seu Filho. Então, no coração de Maria, nós nos escondemos de toda idolatria. No coração de Maria, nós nos escondemos de todo pecado. Porque daquele coração veio aquilo que é mais puro no mundo, que é o coração divino de Jesus. Então, se você hoje se volta para Maria, se volte para ela para aprender a amar o Cristo. Se volte para ela para aprender a entender o sofrimento que você vive. Porque se ela, que tomou os filhos no braço, soube olhar para os apóstolos e continuar sendo mãe da igreja, existe uma catequese do Papa João Paulo II, São João Paulo II,
porque ele quer explicar um pouquinho da passagem do cenáculo de Pentecostes, quando fala que os 12 apóstolos estavam reunidos e com eles algumas mulheres. E a primeira mulher que ele cita é Nossa Senhora, Maria, a mãe de Jesus. E o Papa vem nos trazer a realidade de que São João cita Maria em primeiro lugar, por quê? Porque os apóstolos, primeiro que ele não cita o nome de nenhum apóstolo, ele fala que os apóstolos estavam reunidos. E o primeiro nome citado é o de Maria. Por que São João faz isso? Exatamente porque ele quer mensurar de que os apóstolos estão ali congregados em torno de Nossa Senhora. É Nossa Senhora o alicerce deles. É Nossa Senhora que reúne os apóstolos para que eles não dispersem e que possam esperar aquilo que Jesus prometeu, que era o Espírito Santo. Por isso que Nossa Senhora está em primeiro lugar ali. Porque quando Cristo morre, quem vira a referência dos apóstolos é Nossa Senhora. Porque os apóstolos se veem perdidos, porque aquele mestre que disse que ressuscitaria, aquele mestre que disse que prometeu tantas coisas, que eles viram tantos milagres, morreu, então tudo acabou. Eu que sou pescador não sei fazer isso, vou embora. Só que ao ver Nossa Senhora, os apóstolos, eles entendem, não, a gente precisa ficar. Por isso que no filme de Mel Gibson, Nossa Senhora sempre é relatada como mãe, a paixão de Cristo, percebem? Quando, por exemplo, Pedro, que nega Jesus, encontra Maria, ele não fala, ó Maria, ó mãe de Jesus. Ele fala, mãe, eu o neguei. Porque a mãe de Jesus é mãe de Pedro também. Nossa Senhora era mãe dos 12. E essa mesma Nossa Senhora que era mãe dos 12, era mãe dos 3. Essa mesma Nossa Senhora que é mãe dos 3, é a minha mãe. Essa mesma Nossa Senhora que é mãe dos 3, que é minha mãe, é a sua mãe. A sua mãe que quer te ensinar a viver uma vida reta em Deus. A sua mãe que quer te mostrar aquilo que hoje é limite na sua vida. Aquilo que hoje é pecado e que você muitas vezes esconde. E que você muitas vezes fica omitindo de você mesma. Não, isso não é pecado. Não, isso não é errado não. Nossa Senhora hoje, ela quer abrir os nossos olhos para que nós entendamos que a salvação, ela vem de Deus, mas ela também passa por nós. Livro do profeta Jeremias, onde Deus fala, se tu te converteres, eu converterei o teu coração. Deus fala ao profeta, se tu te converteres, eu converterei o coração. Mas eu preciso fazer para que Deus faça também? É redundante isso. Não. Deus precisa entender. E Deus quer dessa maneira, que nós busquemos a nossa conversão. Porque sozinho a gente não se converte. Mas se Ele percebe o nosso desejo de mudança, Ele realiza em nós a mudança. E é isso que Maria quer nos ensinar hoje. É isso que Maria vem nos ensinar nessa aparição de Fátima. O olhar não é para ela. E em toda a mensagem de Fátima isso é muito claro. Maria, ela quer revelar um coração de Jesus que precisa ser adorado. Por isso que na primeira aparição, o anjo de Portugal já ensina essa oração aos pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Não fala, Nossa Senhora, eu te amo, eu gosto da senhora, a senhora é bonita. Não fala isso. Meu Deus. E Nossa Senhora, ela sempre vem revelar algo do coração de Deus aos pastorinhos. E de maneira muito especial, nesse finalzinho de conversa, eu queria testemunhar um pouco daquilo que foi Fátima na minha vida. A gente que mora em Fátima, e que tem esse trabalho bonito de transmitir a mensagem de Fátima pela Canção Nova para a Europa, a gente vive muito intensamente essa questão da espiritualidade de Fátima. Eu, por exemplo, eu tinha a graça de morar 10 minutos a pé do santuário. A nossa casa era 10 minutos a pé do santuário. E Fátima, Fátima não tem muita opção de lazer. O nosso grande lazer era para o santuário rezar. E era linda aquela esplanada, a gente ia à noite, tinha a procissão e todo dia tem a procissão da imagem de Fátima,
e a procissão de velas. Pode ser frio ou calor. E o frio em Fátima, eu peguei -10 já em Fátima. É aquele frio do filho chorar e a mãe não ver. Sabe? Você que é mãe, sabe que o seu filho está sofrendo, mas não está vendo? É aquilo que eu passava em Fátima, no frio lá. Mas era lindo a gente poder... O nosso lazer muitas vezes era esse. E a gente vive muito essa questão da espiritualidade, do oferecimento, de começar a ter um olhar diferente da vida e entender que aquilo que a gente recebe como sofrimento é para a gente dar uma resposta diferente. E aqui eu quero salientar, gente, que eu não estou pregando a imagem de um Deus que nos quer sofrer. Não é isso. É inconcebível a gente compreender Deus como assim, não, o José ali, ele está muito bem na vida, eu vou dar um sofrimento para ele aprender um pouquinho mais. Não, isso não é Deus. Isso é um carrasco. Isso é um tirano. Se a gente compreender Deus como aquele pai que quer ver Jesus sofrer, isso é um carrasco. Só que o que acontece? A gente precisa ser sábio em compreender que a própria vida, ela nos traz sofrimentos, correto? Eu acreditando ou não, gente, um dia eu vou sofrer. Eu achando que é Deus ou achando que é outra coisa, um dia o sofrimento vai bater na minha porta. E eu não posso atribuir isso a Deus. Deus não me manda sofrimento. Sofrimento ele já é natural da vida. Pela iniquidade do mal, por tudo aquilo que... Toda a maldade que existe no mundo, vai vir sofrimento para a minha vida. Não adianta. Então essa linguagem de que Nossa Senhora fala para os pastorinhos, quereis oferecer os sofrimentos, parará, não é porque Deus vai mandar. É porque aquilo que eles já sofreriam, Nossa Senhora os convida a transformar isso em algo melhor. Compreendido? Compreendem? Então o sofrimento não é mandado por Deus. A gente não pode pensar dessa maneira. Deus nos permite sofrer, mas não é Ele que é a origem do sofrimento. Tá ok? E em Fátima, nesse aprendizado da espiritualidade, da mensagem de Fátima, eu vivi algo muito, muito particular. Eu fui para Portugal em 2008 e voltei para lá em julho de 2010. Só que o que acontece? Eu sou do Rio de Janeiro, sou filho único, e minha mãe e meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Então eu entrei para a Canção Nova com 18 e minha mãe ficou em casa, sozinha. Eu entrei para a Canção Nova em 2002. Em 2008 eu fui mandado em missão para Fátima. Bom, minha mãe sofreu, eu sofri, mas fui super feliz da vida. Estou em Fátima, tal, quero ser missionário, quero viver essa experiência. E minha mãe sempre entendeu muito bem minha vocação. Aí o que aconteceu? Em 2009, minha mãe foi me visitar em Portugal, conheceu Portugal, passeamos, ela amou Fátima. Se você tiver oportunidade, vá em Fátima. É um lugar que eu queria voltar a morar, porque é lindo, é lindo. E ela foi, conheceu, visitamos Lisboa, visitamos algumas cidades de Portugal. Ela gostou muito de lá e voltou. Aí, a dinâmica da Canção Nova fora do país é assim, quem vai para fora do país na Canção Nova só volta para visitar os pais a cada 2 anos ou, numa eventualidade, um pouco mais tarde, mas menos de 2 anos, não. Então, fui em 2008, e em 2010 eu estava preparando para vir para o Brasil para visitar minha família. E eu ia viajar em julho. Em junho, a minha mãe me liga. Aí eu falei, mãe, acabei de confirmar, tal dia eu estou chegando aí no Brasil, tal, ai, que bom, parará. Minha mãe já tinha casado de novo, depois que eu entrei para a Canção Nova, minha mãe casou, mas casou com o senhor mais velho ainda do que ela. Minha mãe perguntou, você está sentado? Eu falei, estou. Aí ela, então, eu estou com câncer. Eu falei, tá bom, né? O que se fala nessas horas, né? Aí eu perguntei o que era, onde que era o câncer, ela foi me explicando que era no fígado, e a gente foi conversando tal, e eu já chorando, sem deixar ela perceber, né? Desliguei o telefone e acabou. Eu falei, poxa, as férias que iam ser para a gente se encontrar e ficar junto, né? Vai ser para acompanhar o tratamento. Aí vim para o Brasil, começamos o tratamento, a gente já descobriu que não era um câncer no fígado, era um câncer no intestino grosso e que já tinha uma metástase no fígado. E a gente foi no tratamento. Nessa época, eu fui enviado para a missão do Rio de Janeiro, saí de Portugal, fui realmente enviado para a missão do Rio de Janeiro, da Canção Nova do Rio, exatamente para poder cuidar da minha mãe. Estou encurtando bem a história para vocês.
para poder cuidar da minha mãe, exatamente porque meu padrasto já era muito velho e minha mãe precisava de mim. Não tinha como eu deixar meu padrasto com 75 cuidar com a minha mãe com câncer, não tinha como. Então eu quis ir para casa, a comunidade foi super compreensível nisso, e eu fiquei em casa, cuidando da minha mãe. E a gente foi vivendo esse processo da doença. Eu vi a minha mãe parar de andar, porque ela já não aguentava ficar em pé. Eu vi minha mãe emagrecer. Eu vi minha mãe parar de comer. Eu sentia, e isso eu não estou mentindo, eu sentia o câncer crescer na minha mãe. Eu apalpava o fígado dela, já percebi ele todo duro, e de pouquinho em pouquinho eu percebia que ele ia crescendo. E eu fui vivendo tudo isso, e Deus foi me dando a graça de, em certo momento, viver uma grande crise de fé. E aqui eu falo para vocês em primeira mão. Eu questionava Deus, porque como eu já tinha bastante tempo de comunidade, eu já vi muito milagre acontecer aqui. Eu já vi paralítico andar, eu já vi pessoas serem curadas na hora, eu já acompanhei muito casal que foi se reconciliando com a história do casamento. E eu falava com Deus, poxa, eu já vi tanta coisa, graças a Deus eu já tive a graça de ser canal para tanta gente. Por que minha mãe está morrendo? Por que minha mãe está morrendo? E eu fazia de tudo para ir na missa todos os dias, né? E graças a Deus consegui. E muitas vezes eu olhava para o nosso Senhor na Eucaristia e falava assim, desculpa, eu vou comungar, mas cadê? Cadê? Aí numa das consultas que eu fui ao médico, o médico já tinha conversado comigo que o câncer da minha mãe não tinha cura, só que a gente foi começar a última etapa, a última possível etapa do tratamento, que era o último medicamento possível. E aí o médico todo animado, Dona Santana é o nome da minha mãe, Dona Santana, a gente vai entrar no último medicamento, tal, vai dar tudo certo, a senhora já conseguiu, melhorou muito. Nada, melhorou nada. Só que um detalhe, minha mãe era enfermeira. Então tudo que ela estava sofrendo, ela entendia. Aí minha mãe vira para o médico e fala assim, doutor, mas se esse último remédio não der certo? Ela fez a única pergunta que eu queria que ela não fizesse na vida dela. Aí o médico olhou para mim, olhou para ela, olhou para mim. Aí olhou para ela e falou, então, Dona Santana, aí a gente vai somente acompanhar a doença. Ou seja, vai morrer. Aí minha mãe quis chorar, aí eu percebi que ela ia chorar, aí eu já tomei a frente da conversa, não, vai dar certo, não sei o quê, obrigado, doutor, mês que vem estamos aqui, tchau. Aí despedi do médico, saí, quando a gente foi chamar o elevador, eu perguntei para minha mãe, falei assim, mãe, a senhora entendeu tudo que o médico falou? Ela falou assim, não, eu entendi, Felipe. Eu falei, não, ela não entendeu a minha pergunta, né? Então, vou fazer de novo. Mãe, a senhora entendeu tudo o que o médico disse e o que isso significa? E eu segurando o elevador, porque o elevador já tinha chegado. Aí minha mãe encheu os olhos de lágrima de novo, embargou a voz, ela olhou para mim e falou, Felipe, eu entendi. Aí eu falei, como é que a senhora fica? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu sei em quem eu acredito. Naquela hora, gente, eu comecei a chorar. Porque pela boca da minha mãe saiu aquilo que eu aprendi em Fátima. Acima de qualquer sofrimento está o oferecimento a Deus. Acima de qualquer sofrimento está o nosso desejo de nos aproximar de Jesus. E ali eu entendi que o milagre na vida da minha mãe não era ela ser curada. O milagre na vida da minha mãe é ela viver bem a doença para que ela alcançasse a santidade. E ali, depois daquela conversa, a nossa vivência da doença foi outra. A cada dia que nós vivíamos, era uma alegria estar perto um do outro. Nisso tudo foram quase 2 anos de tratamento. E teve uma época que minha mãe já não falava, minha mãe não comia, minha mãe não saía da cama. Exatamente porque ela já não tinha mais forças para nada. Aí um detalhe, para tudo isso,
para toda essa sensibilidade da saúde da minha mãe, o único remédio que minha mãe tomava para dor era dipirona. E quem conhece sabe que dipirona muitas vezes não tira nem dor de cabeça. Mas a minha mãe tomava dipirona. Mãe, a senhora não quer nada mais? Não. Não. Eu lembro que teve um dia que umas irmãs minhas de comunidade foram me visitar. E tipo assim, minha mãe ela já estava no fim. Eu sabia que a minha mãe ia morrer. Não é que eu achava que ela... Não, eu sabia que por aqueles dias ela ia morrer. E as meninas... Porque minha mãe já não falava, minha mãe já não fazia nada. Ficava todo o tempo na cama. E todo dia, graças a Deus, o ministro da comunhão eucarística vinha para trazer a comunhão para ela. Então, todos os dias a minha mãe comungou, graças a Deus. Aí eu conversando com essas irmãs, eu falei assim, gente, vocês acham que a pessoa ela tem a capacidade de se segurar? Eu falei, como assim, Felipe? É porque a minha mãe ela não tem mais o que sofrer. A sensação que eu tenho é que ela tem medo de que eu fique sozinho e por isso ela está se aguentando, no último fiozinho de vida ela está se agarrando. Eu falei, Felipe, pode acontecer mesmo. Então, assim, você precisa saber o momento certo e o jeito certo de conversar com a sua mãe sobre isso. Eu falei, eita, mais uma na cabeça, né? Aí fui, né? Aí todo dia nós rezávamos juntos. Aí nesse dia, eu percebi que era a hora de conversar sobre isso com a minha mãe. Então eu sentei do lado dela. A minha mãe ela já não tinha equilíbrio no corpo. Então, ela sentada, ela não conseguia ficar com o corpo ereto. Então, eu tinha que sentar do lado dela, envolver ela com as duas pernas e abraçar ela. E muitas vezes a gente dormiu assim, porque deitado a minha mãe já não conseguia respirar por causa da quantidade de líquido que tinha no corpo. E eu rezando por ela assim, né, agarrado com ela, rezei. Aí no final da oração eu falei assim, mãe, posso conversar com a senhora? E ela só com a cabeça, né, balançando. Já não falava? Aí eu sentei no chão, segurei a mão dela. Aí eu pensei assim, não, a gente tem que começar pelo positivo, né? Aí eu falei, mãe, então, a senhora hoje tem seu filho, sabe que o seu filho é feliz na Canção Nova, sou realizado naquilo que eu faço, não pretendo sair da Canção Nova porque realmente percebo que ali é meu lugar, sou feliz trabalhando com televisão, sou feliz trabalhando com evangelização e missão. A senhora sabe que hoje a senhora criou bem o seu filho, né? E ela balançava a cabeça. Então, a senhora veio lá do Ceará, veio para tentar a vida no Rio de Janeiro, conseguiu emprego, conseguiu casar, conseguiu ter família, conseguiu ter aquilo que a senhora queria como bens. A senhora não tem mais o que conseguir. A senhora ainda ajuda a sua família até hoje. Todos esses anos, não é sua obrigação, mas a senhora quer ajudar a sua família até hoje, não é verdade? Ela balançava a cabeça. Aí veio a hora de falar. Olhei para ela e falei assim, então, mãe, não está na hora de ir embora? Agora, queridos, pense em você falar isso para a pessoa que você mais ama. Para a pessoa que, durante anos, por causa da situação financeira ruim, eu dormi na mesma cama de solteiro da minha mãe. Porque a gente não tinha quarto suficiente. A gente dormia na sala, numa cama de solteiro. Um galalau de 14 anos dormindo com ela numa cama de solteiro. A gente viveu tudo junto. Dos meus 5 aos meus 18, a minha mãe foi a única pessoa do meu lado. A minha mãe era a minha melhor amiga. A minha mãe era a pessoa que me ensinava sobre afetividade e sexualidade. Todas as minhas dúvidas eu não tirava com o amigo, eu tirava com a minha mãe. Então eu estava falando para a pessoa que eu mais amava assim, ó, pode morrer, pode ir embora, vai ser melhor para você. Só que inconscientemente, gente, nesse momento, eu estava vivendo a mensagem de Fátima. Porque aquilo que a Virgem Mãe ensinou aos pastorinhos, ela quer que nós vivamos. A doença da minha mãe não foi dada por Deus. A doença da minha mãe foi consequência de uma vida inteira de cigarro. Por isso você que fuma, toma vergonha na cara. Ah, eu não consigo. Toma vergonha na cara. Porque você está tirando o direito dos outros terem a sua companhia. A doença da minha mãe não foi dada por Deus.
o vício da minha mãe foi a adesão dela. O teu vício de pecado é você que quer ser viciado. Não é porque você não tem força, é porque você não tem vergonha na cara. Só que a experiência que a minha mãe fez com Deus fez com que ela entendesse do que mais do que o vício dela era o amor que Deus tinha por ela. Ao ponto dela, sabendo que ela ia morrer, ela virou para mim e falou que ela acreditava em Deus. Gente, imagina, uma coisa é a gente saber, a gente vai morrer, um dia a gente vai morrer. Outra coisa é você saber, eu vou morrer amanhã. E minha mãe assim amou a Deus. E a minha mãe assim, ela quis estar mais perto de Deus. E gente, eu conversei assim com a minha mãe numa quinta-feira. No sábado ela morreu. Dia de Nossa Senhora. Do jeitinho que eu pedi para Nossa Senhora. Ao longo desses meses de tratamento, a única coisa que eu pedia para Nossa Senhora era isso. Que como sinal de carinho, a minha mãe morresse num sábado. E Nossa Senhora me deu esse presente. E Nossa Senhora me deu esse presente. Então a mensagem de Fátima, ela é viva dentro de mim, não porque eu conheci Portugal, não porque eu viajei para o estrangeiro. A mensagem de Fátima, ela é viva dentro de mim, porque eu tive a oportunidade de vivê-la com a pessoa que eu mais amava. Então, se de uma maneira tão grande eu consegui viver, eu também consigo viver no ordinário da vida. E quantos aqui não já passaram por perda de parentes por causa de doença? Não é verdade? E você não soube viver? Agora, pegue essa dor que você traz hoje, pega essa dor que você traz no coração, essa saudade, que muitas vezes você não sabe lidar com ela, e oferece para Deus. Porque, gente, hoje eu não tenho pai, hoje eu não tenho mãe, não tenho irmãos, tenho sim uma comunidade que me ama muito, mas não posso dizer que ter uma comunidade é a mesma coisa que ter uma família. Não é. Hoje é Dia das Mães, o que eu tenho para fazer é dar parabéns para minhas tias. Eu não posso falar assim, nossa, vou para o Rio, vou comer comida de mãe. Não vou mais. Não vou mais. Só que isso não tira de mim duas certezas. Primeiro, que por aquilo que a minha mãe viveu, ela se encontra na graça de Deus. E segundo, que eu quero ir para o céu, porque eu sei que lá eu vou encontrar aquela que mais me amou na terra. Como a Nossa Senhora fez com os pastorinhos. De um jeito que Jacinta, Francisco e Lúcia desejavam o céu. Mas quando eu falo céu, não é coisa utópica, não é fantasia de católico. É a certeza de que Deus é conosco. É a certeza que o seu coração, que procura tantas respostas, não vai encontrá-las aqui na terra. Vai encontrar no céu. Porque a santidade é para a gente. A santidade é para mim e para você, que sente dor, que sente raiva, que não entende muita coisa e que fica reclamando. Mas nós que somos assim, somos convidados a converter o nosso coração. E entender que a adoração a Deus, mais do que um joelho dobrado e palavras bonitas de louvor, é um coração que se sacrifica e oferece a dor que não entende para Ele, porque Ele pode nos consolar. Porque Ele pode fazer com aquilo que você sente hoje, aquilo que você sente hoje em casa, e que você não compreende, é motivo da sua salvação. Mas não só a salvação da sua alma, salvação da sua vida hoje. Qual que é o sentido da sua vida? Qual o sentido que você dá hoje para você? O que Nossa Senhora quer nos ensinar é que Deus é por nós para nos fazer felizes em todo o tempo, seja aqui no céu, seja aqui na terra, seja lá no céu. Evangelho de João. E essa passagem me marca muito, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, onde Jesus fala assim para o Pai: Pai, a vida eterna é isso, que eles conheçam a Ti,
único e verdadeiro Deus e aquele que tu enviaste. O que Jesus está dizendo para a gente é que a nossa vida eterna, ela começa no momento que nós entregamos o nosso coração ao nosso Senhor. Aqui na terra, gente, nós, como diz a Salve Rainha, nós sempre estaremos num vale de lágrimas, gemendo e chorando. Só que nós podemos fazer com que o paraíso comece em nós. Francisco, Jacinta e Lúcia descobriram a maneira de transformar a terra em céu, sofrendo, sendo humilhados, sendo perseguidos, mas tendo a pedagogia de sempre se apresentar na igreja como um coração de quem ama. E Francisco era aquele menino que fazia 3 horas de adoração por dia. Aquela criança que rezava Ave Maria, Santa Maria, que queria enrolar todo mundo, era o primeiro a ir para a capela. Jacinta era aquela menina que ela procurava o que oferecer de dor para Deus. Ela dava a comidinha dela para as ovelhas. Jacinta uma vez pegou urtiga para bater no corpo, para ela poder oferecer pelos pecadores, porque ela sabia que muitas almas se perdem. Hoje você reza pelos seus? E não é maneira, não, deixa, eles estão levando a vidinha deles, vai dar certo. Não, você é corresponsável por eles. Nós somos corresponsáveis por aquele que está do nosso lado. A gente precisa parar com essa mentalidade mundana, esse mundanismo que existe em nós hoje, de que, deixa, cada um se vira. Não. O céu é nosso. O céu é nosso. E se nós não lutarmos, quem está do seu lado não vai para o céu. Convido você a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos agora. E eu queria que você imaginasse, que você pensasse, como seria o seu encontro com Deus. Que você imaginasse como seria o momento que você se encontrasse com Deus. Seja no dia que você falecer, seja na volta gloriosa de Jesus. Mas o jeito que você vai se encontrar com Deus, como você gostaria que fosse? Olhando para Deus, nesse momento, fale como está o seu coração. Fale o que você sente, fale o que você vive, fala das suas incompreensões, fala daquilo que você não está satisfeito, fala da sua dor, fala da sua raiva, mas fala, porque o que Deus quer é ouvir o teu coração. Não dá para a gente ser indiferente ao nosso Senhor. Nossa Senhora não ensina isso em Fátima. Fala para o teu Deus, aquele que agora está diante de você, porque o que Ele quer é somente de consolar. O que Ele quer é somente dar a você a oportunidade de estar com Ele e de te mostrar que os teus problemas são muito poucos perto daquilo que Ele pode fazer com você. Deixa agora Deus preencher o teu coração. Deixa agora a presença do Deus vivo preencher o teu coração. E aqui eu não falo de um Deus, uma ideia de Deus. Eu falo de uma pessoa. Deus é uma pessoa que agora está com você, que agora está em você. Se relacione agora com Deus. Converse com Ele. Muitos aqui estão com o coração acelerado, sem entender o porquê, mas o Senhor te visita agora, se revelando a você de uma maneira que você nunca tinha percebido. Ele é presente, Ele te ama, e aquilo que eram os seus medos, o seu medo da morte, você tem medo da morte. O Senhor te consola nesse momento.
porque Ele quer transformar o teu coração por inteiro. O teu coração é de Deus. E Ele nesse momento te acolhe. Nesse momento Ele te ama. Obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado pela visita da imagem de Fátima. Obrigado, Senhor, que com esse pretexto dessa pequena imagem, com esse pretexto dessa imagem tão simples e tão singela, o Senhor nos traz a presença do céu. Não por ela, Senhor, não pela imagem. Nós sabemos que ela é um símbolo, mas esse símbolo ele traz todo um significado para nós. O teu coração de amor, o teu coração de misericórdia, agora ele nos visita. E nós nos confiamos ao Senhor, único e verdadeiro Deus, através do coração imaculado da Virgem Mãe, que nos acolhe, que nos envolve e que nos ensina a amar-vos, Senhor Deus. Dai-nos um coração grato. Dai-nos um coração grato, Senhor, porque contigo nós compreendemos a nossa vida. Contigo nós vivemos bem aquilo que são as dores e os sofrimentos de hoje. E nós sabemos, Senhor, que nenhum pecado, nós sabemos, Senhor, que nenhuma fraqueza, que nenhum limite, que nenhum mal pode nos separar do seu amor, pode nos separar da sua misericórdia que nos acolhe e que nos envolve. Senhor Jesus, graças te damos, porque és vivo e ressuscitado no nosso meio, e vossa Santíssima Mãe nos mostra, nos revela que o teu amor nos constrange, que o teu amor nos consola. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!